Hoje nós estamos aqui adorando o Senhor, que é para isso que nós vamos louvar, amém, irmãos? Isaías capítulo 53, versículo 7. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda, porque os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém. Diga graças a Deus. Jesus Cristo está presente aqui nessa noite, amém, irmãos? Sabe, irmãos, uma coisa que é muito importante a gente falar aqui no altar, aqui nessa igreja, é que o centro da nossa mensagem tem que ser o Senhor Jesus, porque o centro da nossa vida é Jesus. E às vezes nós vemos, tantas mensagens que estão distorcidas, né? Nós temos visto mensagem falando muito sobre a prosperidade, como se a prosperidade fosse tão importante na vida do cristão. E é claro que é importante, mas antes disso vem o Senhor Jesus. Pregamos muito sobre cura divina, né? E é muito importante a cura. Nós precisamos ser curados. Mas antes disso, vem o Senhor Jesus. O que nós temos visto aí é um acréscimo ao Evangelho de Jesus, tentando fazer com que as pessoas venham nos procurar, não por Jesus, mas pelas coisas que Jesus pode oferecer a eles. Venha até Jesus e a sua vida financeira vai mudar. Venha até Jesus e você vai ser curado. Venha até Jesus e olha, tudo vai começar a dar certo na sua vida. Jesus basta. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores pregadores, escreveu 13 epístolas. Ele tinha um problema com ele. Ele diz que tinha um espinho na carne, que nós não sabemos qual é esse espinho. Alguns teólogos deduzem que era mulher. Outros teólogos deduzem que era uma doença. Outros acham que era o passado que infligia ele. Mas na verdade nós não sabemos. O que nós sabemos é que durante 3 vezes, por 3 vezes ele orou a Deus, e Deus falou: a minha graça te basta. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Jesus nos basta. Jesus nos basta. Hoje nós estamos aqui, e quantas pessoas poderiam estar aqui? Quantas pessoas deixaram de estar aqui? Algumas por causa do tempo, outras pessoas deixaram porque estão doentes, outras porque foram trabalhar e outras porque não quiseram. Mas Jesus sempre está aqui. Jesus sabe o que você precisa nesta noite. Jesus quer te dar o que você precisa. Mas, igreja, Jesus quer receber o que é dele também. Jesus está aqui nessa noite para receber o que é dele. Pastor, o que é dele? Sabe, irmãos, quando nós lemos esse texto, né? Que ele não abriu a boca, que foi levada como ovelha ao matadouro, aos seus tosqueadores. Eu começo a imaginar como somos capazes, nós os seres humanos, de não reconhecer o que ele fez por nós, o que Jesus fez por nós. Sabe, eu tenho visto tantas filosofias e milhares de pessoas seguindo filosofias. Basta sair um filósofo, basta sair alguém que escreva uma reflexão bonita e várias pessoas vão atrás dele. Várias pessoas querem ter alguém para admirar, alguém para adorar. E assim era comigo também. Assim era com você também. Um dia me apresentaram Jesus. Mas aí, irmão, é tão difícil, né, de entender isso, apresentar Jesus, alguém que eu nunca vi. Existem pessoas, né, que tem foto de Jesus. Eu não tenho foto porque a Bíblia diz que Jesus é Espírito, né, que Deus é Espírito e é verdade, e que nós devemos adorar Ele em Espírito e em verdade. Como a gente apresentar esse Jesus para as pessoas? Nós não podemos ver Jesus, mas nós podemos sentir Jesus.
E foi isso que aconteceu comigo. Eu senti Jesus. Vim de uma vida de roubo, vim de uma vida de tantas coisas erradas, de balada, de bebedeiras. E eu larguei tudo isso, porque um dia, numa noite como essa, Jesus tocou em mim. Aí eu peguei esse texto, irmão, e comecei a imaginar. Irmãos, eu fui pesquisar e falando por que foi levado como uma ovelha montadouro. Não abriu a sua boca para se defender. Foi mudo. Segundo as pessoas, né, que estudam o comportamento dos animais, diz que a ovelha, ela pressente quando vai morrer. E no dia que ela vai morrer, que vai para o abatedouro, ela fica amuada, que o pessoal do sítio chama de amuada, né? Fica quieta, fica calada. Diz que naquele dia a ovelha não come, não bebe, ela fica deitada, ela fica triste, porque ela pressente a morte. Mas ela fica quietinha. Eu era do sítio, irmãos, e você que é do sítio sabe como que é, né? As pessoas, elas têm uma coisa para ela como uma coisa normal, matar um animal, né? Já a pessoa que não é acostumada com isso sofre com aquilo. Eu era criança no sítio, meu pai criava muitos porcos, criava cabrito, criava galinha, pato, marreco, enfim, todos os tipos de animais que possa se imaginar. E quando meu pai ia matar porco, que sempre acontecia isso, o porco fazia um escândalo, né? Pegava ele, gritava, e tentava fugir, tinha que amarrar os pés dele. Meu pai mandava a gente se esconder, porque falava que se ficasse com dó não morria rápido, né? Então ele dava uma marretada na cabeça do porco. O porco já ali com o crânio quebrado, para deixar ele tonto, né? E pegava e enfiava uma faca no coração dele, cravava uma faca no coração dele. Uma vez ele estava gritando, 2 vezes, né? Até que o porco deixasse de respirar, de ter vida. Mas ele tentava fazer de tudo para fugir. A ovelha não. A ovelha se rende para o seu carrasco. A ovelha não berra, a ovelha não esperneia, a ovelha não quer fugir. Ela cumpre o destino dela. Eu me lembro que Pedro, quando nós lemos a Bíblia, quando Jesus fala que ele ia ter que morrer, ele teria que morrer uma morte de cruz, que era uma morte vergonhosa. Quero falar sobre isso nessa noite. Pedro fala: de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai fazer isso. E Jesus repreende Pedro: passa para de trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele sabia qual era o destino dele. Ele se rendeu aos seus carrascos. Quando ele está no Getsemane orando, e a Bíblia diz que ele soa sangue. E segundo a explicação científica, medicinal para isso, é que uma pessoa que soa sangue somente quando ela está numa pressão muito forte. Uma pressão muito forte faz com que o sangue se misture com o suor, estoura suas glândulas, e então ele começa a suar sangue. Então ele está passando a pressão do mundo sobre ele naquele momento. E quando ele começa a orar, irmãos, às vezes as pessoas falam assim: poxa, Jesus era Deus, mas Jesus estava sujeito aos mesmos medos que nós. Jesus estava sujeito às mesmas dificuldades que nós. E naquele momento, ele teve medo. Ele chega e ora para Deus e fala assim: Deus, se for possível, passa esse cálice de mim. Todavia, Senhor, não seja como eu quero, seja como tu queres. E ele ora a segunda vez: Deus, se possível, passa esse cálice de mim. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Em outras palavras, Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua. E pela terceira vez ele ora. Mas ele sabia que para a humanidade ser salva, ele teria que passar por morte, e morte de cruz. E ele foi calado. Quando Judas vem com os seus carrascos, com aqueles perseguidores dele, e Judas vem e abraça Jesus, dá um beijo em Jesus, um ósculo santo.
E Jesus olha para Judas, e com a tristeza no olhar, porque Jesus, ele expressava muito pelos olhos, né? Filho, com um beijo traíste o Filho de Deus. Amém. Por que fizeste isso? E ali, eles pegam Jesus, Pedro pula na frente, com a espada corta a orelha de um guarda. E ele fala: que isso, Pedro? Deixa comigo. Ele vai lá, pega a orelha, solda a orelha no lugar. Você acha que se eu quisesse, eu não invocava 6 legiões de anjos e acabava com tudo isso aqui? Mas eu não quero. Pode me levar. Ele se rende como ovelha. Amém, irmãos? Ele vai quieto, ele vai calado. E naquela caminhada, ele já vai sendo humilhado. E as pessoas humilham ele, sabe o que ele faz? Fica calado. Então eles começam a fazer de tudo para tentar levar Jesus à morte. Levam para Pilatos, levam para Herodes, e nenhum deles acha culpa em Jesus. Mas mesmo assim, ele fica calado, quieto, como ovelha indo para o matadouro. Jesus vai então, recebe 40 menos umas chibatadas. Irmãos, às vezes você pensa que é uma chibatinha qualquer, né? A chibatada daquela época, os chicotes daquela época, eles começavam em 1 e terminavam em 3. Cada ponta tinha ossos de carneiro. E quando aquela chibatada, quando aquele chicote era dado na costa da pessoa que estava sendo castigada, ela abraçava o corpo da pessoa, e aqueles ossos cravavam na pele, e quando a pessoa puxava, ele arrancava a pele. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Pilatos, que fez de tudo para soltar Jesus, olhava lá, talvez da varanda do palácio dele, e ele levando chibatada, e sabe como que ele ficava? Calado. Arrancava a sua pele, jorrava o seu sangue precioso, o sangue de Jesus naquelas pedras. Todos assistiam, e Pilatos se incomodou, porque Jesus estava calado, e ele falou assim: grita, Galileu, grita. E Jesus ficava calado. Às vezes meu filho vai brincar na minha casa, e ele fala: eu sou Batman, agora eu sou Homem-Aranha. Eu falo: não, Jesus é mais forte que eles. Você tem que admirar Jesus. Irmãos, eu não posso pregar nesse altar se não for para falar do amor de Jesus, se não for para falar da gratidão que eu sinto por Ele, porque eu estava nas trevas e Ele me trouxe para a luz. Eu tinha me decepcionado com meu pai, eu estava sem rumo, porque meu pai não era o que eu esperava. Meu pai não era o homem correto que eu esperava, meu pai não era o homem forte que eu esperava, meu pai não era nada disso. Aí eu encontrei Jesus, aí eu descobri meu pai que havia no céu. Aí eu consegui colocar dentro de mim alguma coisa que me preenchesse. Não preenchesse a minha carne, né? Porque a nossa carne a gente tenta preencher com bebida, com prostituição, com noitadas, com vício, mas preenchesse a minha alma. E aí quando eu comecei a ler a história de Jesus, irmãos, eu me apaixonei por Jesus. Eu amo Jesus. E quando eu começo a olhar a história de Jesus e ver o que Ele passou por mim, e quando eu vejo esse versículo, Ele foi calado a matadouro como ovelha aos seus tosqueadores, que Ele se rendeu. Ele podia tentar fugir, Ele podia tentar fazer um escândalo, Ele podia falar: Deus, manda os anjos aqui, Pai, só para mostrar para eles, mostrar que eu sou o teu filho. Mas ao contrário disso, pediram um sinal para ele. Ele falou assim: você não vai ter sinal nenhum, a não ser o do profeta Jonas. Ou seja, que ele ia ressuscitar no 3º dia. Ele poderia fazer um sinal, ele poderia curar alguém, ele poderia fazer alguém flutuar, mas ele ficou calado. Deram um tapa no seu rosto. Irmão, sabe o que é tapa no rosto?
um tapa estalado no rosto. É humilhante, né? Deram um tapa no rosto. Sabe o que ele fez? Calado? Virou o outro lado. Calado. Naquela época, em dia de Páscoa, soltava um dos bandidos, recebia perdão. Existia naquela época um bandido muito perigoso chamado Barrabás. Um daqueles bandidos que, quando chegava a noite, todo mundo tinha medo de sair na rua, porque Barrabás era sanguinário. Era um bandido terrível, era um bandido que todos temiam ele. Talvez fosse o mais procurado daquela região. E então, nós poderíamos pensar, se havia o perdão para um dos condenados, que fosse Jesus, que não tinha erro algum. Mas mesmo assim, ele de frente com o povo, calado, ele poderia fazer um discurso: gente, eu não fiz nada, eu sou inocente, eu só prego a palavra de Deus. Mas irritava as pessoas, sabe por quê? Porque ele ficava calado. Eu aprendi com Jesus que se nós ficarmos calados, ainda que todos nos acusem, ainda que todos estejam falando um monte de besteira da gente, se a gente ficar calado, Deus intervém por nós. Ele estava calado, e ali começaram a fazer um tipo na votação. O que você acha que é? Ah não, tem que soltar Jesus. Ah não, vamos soltar Barrabás, vamos soltar Jesus. Começou aquela gritaria, daqui a pouco todos concordaram. Quem eu devo soltar? Jesus, que se diz o rei dos judeus, ou Barrabás? Barrabás, Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. E Jesus, ouvindo tudo, vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, permanecia calado. Arrastaram ele, já todo arrebentado, suas costas dilaceradas, para cumprir o que Isaías 53:4 diz, que verdadeiramente ele tomou sobre si tudo que era de ruim, doenças, dores, feridas, e levou sobre si. E ele foi moído pelas nossas iniquidades, deliberadamente moído, porque as suas costas ficaram moídas, arrebentada, todo ensanguentado, perdendo sangue e calado. Mas irmãos, a pior parte vem agora, porque naquela época, quando uma pessoa ia ser crucificada, e eu já preguei sobre isso aqui, encomendava-se a cruz, e a cruz era feita na medida da pessoa que ia ser crucificada. E Barrabás era um homem forte, grande, muito maior que Jesus. Então a sua cruz era muito maior do que Jesus podia carregar. Está entendendo? Era muito mais pesada do que Jesus podia carregar. Como foi mudado a pessoa que ia ser crucificada, não dava tempo para mandar fazer uma nova cruz. Ele teve que ir com a cruz de Barrabás. É por isso que quando ele vai para o caminho do Gólgota, ele cai algumas vezes. Ele cai e ele se levanta. Eu fico imaginando essa cena, irmãos. Jesus todo ensanguentado, alguém vem, coloca uma coroa de espinho na cabeça dele, aquela coroa pontiaguda, né? Crava no seu crânio, pegam com um cano e bate na coroa. Imagina a dor. Bate na coroa com um cano, então crava ainda mais. Então começa a sangrar o seu rosto todo sangrado. E para não ajudar mais, se você for ver lá, você vai ver o sofrimento que ele passou no caminho do Gólgota. Alguém vem, pega a sua barba e arranca a sua barba. Você que tem barba, tenta arrancar a sua barba para você ver a dor que ele sentiu. Outro vem e cospe no rosto. É terrível, né, irmão? Cuspir no rosto. Outro vem e cospe na cara dele. Você não é o mestre? Você não é Jesus? Você não é o filho de Deus? Salva-se você, vamos. Não era você que dizia que era isso? E Jesus, ouvindo tudo isso, carregando aquela cruz que não era dele, calado, mudo. Durante 7 vezes no caminho do Gólgota, ele caiu com aquela cruz. Mas Jesus não se entregava, irmãos.
Ele pegava aquela cruz de novo, colocava na costa e continuava carregando. Ele caía, levantava, cambaleante, sem força, que experimenta perder um pouco de sangue para você, que você vai ver que seu corpo fica sem força, e carregava aquela cruz novamente, e as pessoas batendo, e as pessoas zombando, e as pessoas indo, e ele pegava aquela cruz e carregava. E sabe por que ele fazia isso? Porque ele pensava em você. Porque quando ele olhava, ele imaginava a igreja do Senhor Jesus hoje aqui, eu pregando e você aí sentado, ouvindo essa palavra. E talvez você tenha dado tantos motivos para Deus desprezar você, porque você não se preocupa em agradar Ele. Mas mesmo assim, Ele está olhando para você nesta noite, e Ele está falando: olha o meu filho, o que fez por você. E Jesus calado, Ele caminhava para aquele sacrifício pela humanidade. Quando ele chega lá, irmãos, então, aí que você vai ver que dor que é. Pregam. Primeiro a cruz era maior do que ele podia, então esticam o braço dele e pregam aqui, ó, do lado do polegar. Uma estaca de 12 centímetros dele. Do lado do polegar é onde tem um músculo, uma cartilagem, que provoca muita dor e a pessoa não consegue tirar do lugar. Então colocaram aqui entre o polegar. E pregam ele. As duas mãos esticam e pregam. Os seus pés também foram pregados, não como você vê nas fotos, um sobre o outro, não. Um do lado do outro. Pregado com a estaca também, atravessado. E aquela cruz, levantam aquela cruz, içam aquela cruz. Junto com ele 2 bandidos. E Jesus fica ali. O símbolo da salvação. Eu fico imaginando Jesus lá no alto. Jesus olhando para todo aquele povo, o rosto dele inchado, não conseguia mais enxergar quase nada, só eu fico imaginando que poucas coisas ele conseguia enxergar, haviam vultos, né? Porque o olho inchado, o rosto inchado, coberto de sangue, corpo dilacerado e gotejando sangue sem parar. E Jesus calado, e as pessoas chegavam, zombavam dele. Um dos bandidos zombou dele, falou: você não quer tirar a gente daqui não? Porque um dos bandidos só pensava nas coisas físicas, materiais e as coisas presentes, como muitos irmãos que estão na igreja, né? Só pensam em si mesmos, só pensam no egoísmo deles mesmos, só pensam em fazer para si mesmo, só pensam que Deus está para servir eles mesmos. E aquele bandido só pensava nisso, e o povo que estava com ele também só pensava nisso. E as pessoas estavam decepcionadas, os discípulos estavam fugindo, Jesus estava sozinho lá no alto, sol quente, a boca seca, e ele pede água um momento. Em vez de água, dão vinagre para ele, ele rejeita. Fica imaginando agora o seu corpo perdendo a força, imaginando a boca seca, querendo só um copinho d'água gelada. Fica imaginando agora, irmãos, as pessoas ali que amavam ele, vendo ele naquela situação, humilhado. Porque é uma situação de humilhação. Mas a parte mais triste disso tudo, irmãos, é quando Jesus olha para o alto e vê o próprio Deus dando a costa para ele. É isso que a Bíblia fala, que Jesus olha e vê o Pai, e o Pai dá a costa para ele, e ele fala: Eli, Eli, lama sabactana. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento a sua mente já não funcionava mais. Naquele momento ele não estava entendendo que Deus precisava fazer aquilo, porque a angústia, a tristeza que Deus estava sentindo de ver seu filho humilhado, pisado, moído, sem dever nada, e Deus sem poder fazer nada, porque a escritura precisava se cumprir. As profecias já vinham lá do tempo antigo, do tempo que as pessoas tinham que pagar um preço muito alto, pagavam para ser perdoados os seus pecados com animais, aspergindo sangue sobre o altar. Então Deus começa a olhar para Cristo, e Deus fala: eu não posso ver uma cena dessa, e Ele dá as costas, e naquele momento o céu se abre, e Jesus vê isso, e Ele fala: Eli, Eli, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Preste atenção no que eu vou te dizer. Às vezes você leva a sua vida aí e faz o que você quer. Você fala assim: poxa, eu faço o que eu quero. A única criatura, irmãos, que faz o que quer é o ser humano.
Deus criou a flor. Para que Deus criou a flor? Para enfeitar. Uma flor é bonita, amém, gente? É um símbolo do amor, é um símbolo de amor que você expressa para uma pessoa, pela esposa, pelo esposo. E Deus fez ela para enfeitar, Deus fez ela para perfumar. E é exatamente isso que a flor faz. Deus criou a água. E para que Deus criou a água? Para matar a sede. Deus criou a água para ter a limpeza. E é exatamente isso que a água faz. Deus criou o sol, e o sol fica lá sempre, sempre, sempre. Se você estiver triste, você olha para o sol e o sol está brilhando. Se você estiver alegre, o sol está brilhando. Não importa o que você faça, o sol está brilhando. Deus criou o sol para brilhar e ele está brilhando. Deus criou a lua, né? E a lua fica à noite, fica lá, enfeita à noite. Que coisa linda. Às vezes nós aqui na cidade, irmão, nem olhamos para o tempo, para o céu à noite. Mas às vezes quando eu olho e vejo aquela lua, eu falo, que coisa linda. Que coisa maravilhosa que Deus fez. E Deus fez a lua para enfeitar o céu, para dar claridade à noite. E é exatamente isso que a lua faz. Mas Deus fez o homem. E a Bíblia diz que Deus formou o homem para que rendesse e louvasse a Ele. E o que o homem está fazendo? Abra sua boca e louve Deus nesta noite. O ser humano, irmãos, é a pior espécie que existe. Infelizmente. O ser humano, ele tem um dom do egoísmo, de pensar em si mesmo. E quando Jesus estava naquela cruz, eu imagino a decepção de Jesus. Quantas vezes você se decepcionou com um amigo? Você falou, puxa, eu pensei que esse amigo, ele ia estar comigo. Eu pensei que esse amigo, ele ia me ajudar. Mas na hora que você mais precisou do seu amigo, o seu amigo te abandonou. O seu amigo te deu uma palavra negativa e acabou com você. O seu amigo esqueceu de você. Jesus talvez olhasse para aquele povo, e aquele povo tudo rindo dele, e ele tivesse decepcionado. Mas ele teve força para falar uma coisa: Senhor, perdoa o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele podia discutir com as pessoas, ele podia gritar, mas ele só ficou calado. Calado, irmão, calado, como ovelha para o matadouro. Calado, irmão, como ovelha aos seus tosqueadores. Jesus ficou calado, porque ele sabia que ele tinha que passar por isso. Mas no terceiro dia, ele abriu a boca. Amém, gente? No terceiro dia, Jesus deixa de ser cordeiro e se torna o leão da tribo de Judá. Porque no terceiro dia, ele grita. E ele grita bem alto e diz: está consumado! Está consumado! E dá o último suspiro e deixa sua cabeça cair sobre o ombro. A Bíblia diz que então vem trevas sobre a terra. A Bíblia diz que onde tinham pessoas mortas, os túmulos começam a se remover, e os mortos começam a sair dos túmulos, simbolizando que quando Jesus voltar, exatamente isso vai acontecer. A Bíblia diz que houve silêncio. Naquele dia muitos creram no Senhor. Creram porque estavam em suas casas. De repente aquele fulano que tinha morrido há 1 ano, 2 anos, entra pela porta da sua casa, com o seu corpo reconstituído, a sua pele reconstituída, a sua carne reconstituída, e falando: eu estava morto, mas eu estou vivo, eu renovei a minha vida, Jesus tocou na minha vida. Então toda aquela família, então, acredita que Jesus realmente era o Filho de Deus. Irmãos, o que houve naquele dia foi algo extraordinário, algo que jamais poderemos descrever com palavras que a nossa mente não alcançaria. Mas eu fico imaginando, irmãos, as pessoas que criticavam, as pessoas que matavam ele, como que ficaram quando houve trevas. Alguma coisa aconteceu. Puxa, fizemos burrada. E muitos se converteram, mas muitos fazem como as pessoas de hoje: tapam os seus ouvidos e preferem não ouvir a verdade. Nós estamos no mundo, nós estamos numa década agora, onde as pessoas não querem mais ouvir a verdade, porque é bíblico isso, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, e teriam comichões no ouvidos. Então, eles não querem mais ouvir a verdade.
nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias, porque Jesus Cristo, o mesmo que foi, falou que vai voltar, e eu creio que Ele está voltando. Ele está preparando morada, e Jesus está voltando. Então a nossa geração agora se junta com uma facilidade tremenda para fazer tudo que não presta. Se você vai em São Paulo, você vai ver que um carro de som chega, solta uma música de funk, e daqui a pouco aquela rua está lotada de pessoas, moças seminuas, dançando, tendo relação sexual ao ar livre. Você vê que chácaras de orgia, o que mais tem hoje em dia, você vê que casamento já não tem mais valor, porque as pessoas estão pregando isso, banalizaram o casamento, banalizaram a palavra de Deus, estão querendo colocar abaixo tudo que é a palavra de Deus, e Jesus está calado. Jesus está lá, olhando para esse lugar aqui, irmãos, esse lugar podre que nós estamos vivendo, e torcendo para que a gente continue firme e confessando o nome dEle. Não o nome de uma igreja, mas o nome do Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Bíblia diz que quando Jesus, Ele dá o último suspiro, colocam o corpo dele lá no túmulo, rolam uma pedra, tampam aquele túmulo, e 3 dias ficam de silêncio. E nesses 3 dias, irmãos, muitos começam a duvidar de Cristo. Tomé, incrédulo. Pedro, que tinha largado as redes, que tinha largado a pesca, volta lá, compra uma rede, pega um barquinho e vai pescar. As pessoas voltando para suas casas, como se tivesse acabado a festa. Você sabe aquele clima de acabar a festa? Sabe aquele clima de tristeza? Quantos deles tinham andado 3 anos com Jesus e não tinham aprendido e nem compreendido nada que Jesus estava pregando? Mas uma cena tremenda que eu acho é quando Jesus, então, Ele desce lá no inferno. A Bíblia diz que nesses 3 dias, Jesus desce nas profundezas do inferno. Em 1 Pedro descreve isso. E prega aos espíritos em prisão. O que era? Aqueles espíritos da época de Noé, ainda que não tinham tido a chance de receber Deus como único Salvador. Ele prega, Ele desce no Hades. E Ele desce sozinho, porque Jesus era filho de Deus. Amém, igreja? Ele não tinha medo, né? É que às vezes eu vejo tanta pessoa com medo, né? Tem tantas pessoas que têm medo. Medo de cemitério, para cemitério se benze. Tem medo de cemitério, daí se benze. Acha que isso vai proteger ele de alguma coisa. Outros têm medo de macumbeiro, outros têm medo de bicho. Mas Jesus não. Jesus desceu sozinho nas profundezas do inferno. Irmão, nós não podemos aqui descrever como é, mas a gente pode imaginar. Amém, irmãos? Nós podemos imaginar. Imagine Jesus chegando. E eu gosto de escrever essa cena, irmão, porque é maravilhosa. Daí tem lá o demônio que é da portaria do inferno. De repente vem uma luz. Eles não estão acostumados com a luz, só trevas. E aí o demônio olha e fala assim: parece que vem uma luz aí. E os demônios ficam em alvoroço e falam: será que é ele? Será que é ele? E aí Jesus, quando chega no portão, o portão se abre sozinho. E Jesus entra. E Satanás então procura qualquer buraco que ele possa se esconder, e se esconde embaixo da cama dele. Mas nem cama ele tem, embaixo da lata de lixo dele. E aí Jesus fala: Satanás, acabou. Eu vim aqui hoje, porque hoje chegou o dia de que eu vou te vencer. Eu vou vencer a morte. Eu vou pisar sobre a sua cabeça e vou tomar a chave do inferno. E vou mostrar para o meu povo que todos aqueles que vierem após mim também podem conquistar a sua vitória. E Satanás vem ganindo que nem um cão sarnento, e Jesus pisa na cabeça dele e toma a chave do inferno e fala assim: eis que vivo, fui morto, mas agora eu vivo para sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Tremendo, né, irmãos? É esse Senhor que nós devemos adorar. Não é o Neymar, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem Luan Santana, nem ninguém que fez nada por você, mas é o Senhor Jesus que morreu naquela cruz, carregou aquela cruz pesada, foi crucificado naquela cruz pesada,
e morreu, vendo o seu rosto, olhando para você e falando: filho, lute, lute, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está conquistando, você vai superando os obstáculos, você passa por luta, porque desde o útero da sua mãe você passa por luta. Desde o útero da sua mãe, quando o homem tem uma relação sexual com a mulher, libera milhões de espermatozoides, né? E o primeiro que fecundar o óvulo é o que nasce. Então você disputou com um monte de irmão, milhões de irmãos, e correram para fecundar o óvulo da sua mãe, e você foi um vencedor. E Jesus falou: vai, filho, vai porque você é campeão, vai porque eu estou contigo, vai porque você é vitorioso. Jesus te escolheu, Deus te escolheu para você vencer. Satanás talvez te levou por caminhos errados, Satanás te viciou, Satanás fez você ser viciado na carne. Só que Deus te liberta, tira você do lamaçal e te coloca no trono, assentado com Ele. Entenda que você é um vencedor, entenda que o que Deus tem para você é algo grande, o que Deus tem para você é algo inimaginável. Preste atenção, a Bíblia diz que seus caminhos são baixos, mas o dele é alto. Deus tem caminhos grandes para você, Deus tem caminhos altos para você, Deus quer te levar para lugares que você nunca imaginou, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? Que nós não acreditamos no poder de Deus. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode transformar, Deus pode mudar a sua história. Deus mudou a minha história, irmão, porque eu era um arrogante, eu era um orgulhoso, eu era um cara genioso. Sabe como eu acabei? Com um colchão na costa, só isso. Acabei com um colchãozinho na costa velho, que eu guardo até hoje na minha casa, para mim saber de onde eu saí. Deus me tirou da lama, Deus me tirou do lamaçal. Deus, Ele está sempre comigo, irmãos. E quando ninguém acredita em mim, Deus acredita. Quando todo mundo falou que eu não ia conquistar, Deus falou: vai, campeão, porque eu confio em você, eu acredito em você. Deus acredita em você, Deus acredita em você. Nós vamos em direção à nossa vitória. Ainda que venham a nos colocar uma cruz na costa, vamos fazer como Jesus. Se cair, levanta com raça, coloca a cruz na costa e caminhe em direção ao Gólgota, caminhe em direção à sua vitória. Deus te formou para render louvor, Deus te formou para ser um vencedor, Deus quer te dar vitória aqui nesta noite. Mas tem que ter determinação. Quando Jesus, Ele volta para o seu corpo é transformado. Vem um anjo do Senhor e rola aquela pedra. Jesus sai, daí vem as mulheres, né? E vê Jesus, abraça Jesus. E aí Jesus tem que reconquistar aquilo que Ele tinha ensinado durante 3 anos dos seus discípulos. E onde que Ele vai? Vai na praia, porque sabia que Pedro já tinha comprado o barquinho, tinha comprado a rede e tinha voltado para a sua vida. Irmãos, quantas pessoas às vezes saem da caixa de oração falando que vai fazer um monte de coisa. Esses dias mesmo, então eu estava junto. O menino chegou e falou: pastor, eu vou sair daqui. Quando você precisar, eu pego a moto, só você falar, eu já vou de moto para lá, vou de moto para cá. Pastor, o que você precisar, você pode pedir para mim, que eu vou fazer, que eu vou te ajudar. Eu olhei para ele, irmãos. Falei: irmão, posso falar uma coisa, você vai ficar bravo? Não, eu não acredito em você. Mas como assim? Porque todos que saem falam isso. Eu não acredito. E triste é que eu estava certo, que ele não fez nada disso. Quando sai aqui conversando, falando: vamos fazer um projeto com jovens, vamos fazer um projeto com criança, e quando sai aqui arruma emprego, e só pensa nele. Não pense em mais nada a não ser nele, porque o homem já tem esse egoísmo dentro dele, já nasce com esse egoísmo, né? Um bebezinho já nasce com o egoísmo dele. Às vezes meu filhinho não quer comer uma comidinha, né? E eu falo: então eu vou dar para tal criança. Aí eu vou comer. Porque ele prefere comer mesmo sem vontade do que dar para alguma criança. E por quê? Porque dentro dele já está esse egoísmo. Já nasce com isso, não é culpa de ninguém. Irmãos, quando ele olha lá, Pedro pescando de novo. Primeira vez que ele passou, chamou Pedro, Pedro estava pescando. E aí ele chega lá, faz uma fogueirinha na praia, pega um peixinho para assar. Pedro lá pescando, falou: joga a rede do outro lado. E aí Pedro joga e pega peixe. Aí Pedro fala: é ele. E ele vem, se joga nos pés de Jesus. E aí Jesus abraça Pedro.
Eu imagino que Pedro chorou bastante, né, irmãos? Ele tinha negado a Jesus 3 vezes. Quando ele negou, Jesus olhou para ele. E o olhar de Jesus arrebentou com Pedro naquele dia. Eu fico imaginando que ele pega e pede perdão para Jesus. E Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro tira a arrogância dele e fala: Senhor, o Senhor sabe. Porque Pedro era sempre aquele arrogante que falava, que fazia, acontecia. Mas naquele momento há uma conversão do coração de Pedro. Senhor, o Senhor sabe. Ou seja, não adianta eu ficar falando, né? Eu já falei tanto e fiz tudo o contrário. Então o Senhor sabe. E Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nesta noite aqui Jesus está te chamando e falando: filho, você me ama, filho? Você me ama, filho? Você me ama, filho? Jesus, eu te amo, só que eu não quero me batizar. Jesus, eu te amo, mas não quero vir muito na igreja. Jesus, eu te amo, mas quero continuar fazendo minhas coisinhas escondidas. Jesus, eu te amo. Filho, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Ou em outras palavras, deixa tudo do mundo, filho, e se dedique somente a mim. Jesus aqui, nesta noite, quer fazer a mesma pergunta para você. Você me ama? Amar Jesus não se ama com as palavras. Amar Jesus se ama com atitude. Quantos maridos falam eu te amo para a mulher e está traindo a mulher? Quantas mulheres falam eu te amo para o marido e está traindo o marido? Porque amar, irmãos, não é palavras. Amar é atitude. Nesta noite aqui, nós queremos ter a atitude de quem ama Jesus. Nós vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e vamos ter atitude com Ele. Vamos superar os obstáculos da nossa vida, e vamos viver sim, para adorar Ele, como Ele nos chamou, e nós temos o dom de adorar. Nesta noite aqui, eu quero convidar a igreja a adorar o Senhor. Eu quero convidar a igreja a se render aos pés do Senhor Jesus. Não de igreja não, viu, irmãos? Não prega igreja, mas do Senhor Jesus. Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que depois da morte de Cristo, então foi lhe dado o nome sobre todos os nomes, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos dar um salve de palmas para esse Jesus bem forte. Grupo de louvor. Mais forte, igreja. Fica de pé. Fica de pé. Mais forte. Dá glória a Deus. Glória a Jesus. 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 Mais forte. Mais forte. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os olhos. Um dia Deus me deu um hino, e nós gravamos esse hino. Nós vamos cantar esse hino nessa noite. É um hino que Deus me deu a respeito de Jesus, que fala: meu Jesus, meu herói. Porque, irmãos, Jesus é o meu herói. Ele é o meu herói. Eu vivo para Jesus. Não é hipocrisia no que eu estou falando em cima do altar. Eu vivo, eu amo Jesus, eu quero Jesus na minha vida, e eu não vivo sem Jesus. Feche os olhos e comece a glorificar o Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glorificado é o teu nome, Senhor. Adore a Deus, igreja. E a minha alma enche de solidão. Não tenho para quem clamar. Presta atenção nessa letra, irmãos. Presta atenção nessa letra. Não tenho para quem chorar. E abra sua boca e vai glorificando o nome do Senhor Jesus. Não tenho para quem gritar. Meu Jesus,
Eu quero ouvir a igreja gritando o nome de Jesus, nosso herói. O meu coração fica entegrecido e a minha alma enche de solidão. Fale para ele. Não tenho para quem clamar. Não tenho para quem chorar. Aleluia, Senhor. Não tenho derrama da tua bênção sobre a nossa igreja. Meu Jesus, meu herói. Eu quero ouvir a igreja glorificando o nome dele. Não me deixe me afastar de ti. Não me deixe parar se eu fraquejar. Se eu não conseguir prosseguir, me carrega em teus braços. Me carrega, Jesus, nos teus braços. E me leva à presença do Pai. Me leva à presença de Deus. Pois eu quero viver me adorando. Aleluia! Oh, glória! Não me deixe me afastar de ti. Não me deixe parar se eu fraquejar. E se eu não conseguir prosseguir, me carrega em teus braços. Olha que lindo, irmãos. Leva a presença do Pai. Pois eu quero viver te adorando. Pois eu quero viver me adorando. Só te adorando, Jesus. Eu não posso viver nenhum minuto sem tua presença, Senhor. Eu não quero viver. Eu não quero viver nenhum minuto sem tua presença, eu não posso viver nenhum minuto sem tua presença, Senhor. Não me deixe me afastar de ti. Não me deixe parar se eu fraquejar. Se eu não conseguir prosseguir, me carrega em teus braços. Aleluia, Jesus. Me leva à presença do Pai. Pois eu quero viver me adorando. Vamos orar, irmãos? Com os olhos fechados. Se você fala, pastor, eu preciso me consertar com Deus de verdade mesmo. Sabe, irmãos, às vezes a pessoa pensa que ser religioso é o suficiente ir na igreja. Igreja não tem nada a ver, irmãos, com isso. Religiosidade não quer dizer nada. O que nós precisamos ter é um compromisso real com o Senhor Jesus. Nós vamos ter uma conversão real com o Senhor Jesus. É isso que nós precisamos ter. Então, é noite de você reconhecer as suas fraquezas, os seus erros, reconhecer que é pequeno, que é fraco, porque nós todos somos, e pedir ajuda para esse Jesus entrar na sua vida e começar a tratar você, porque Ele é o nosso verdadeiro herói, irmãos. Nunca nos abandona, sempre está conosco, não nos deixe em nenhum momento. Jesus está aqui nesta noite.
Faça oração para Deus agora. Você pode fazer uma oração de arrependimento, se assim desejar. Faça uma oração de agradecimento, se assim desejar. Deixa Deus tocar na sua vida hoje. Pai querido e Pai amado, eu quero pedir a Tua bênção sobre esta igreja maravilhosa. Pedir que o Senhor venha derramar da Tua misericórdia. Quebra tudo aquilo, meu Pai, que não é do Senhor. Faça o Teu povo te entender. Faça o Teu povo te compreender. Porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Bem forte. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quem sentiu a presença de Deus, diga amém. É muito bom a gente falar de Jesus, amém, irmãos? Às vezes a gente senta para falar de tantas as coisas, sendo que é tão gostoso falar de Jesus, né? É muito bom, viu, irmão, falar de Jesus. Eu particularmente, todo dia falo de Jesus. Se tiver a oportunidade, às vezes as pessoas me ligam, né, querendo uma palavra, eu falo de Jesus. Porque é muito bom, é muito gostoso. E se eu tirar Jesus da minha vida, irmãos, eu não sou ninguém. Amém, igreja? A gente vai estar encerrando o culto. Lembrando, quarta-feira tem culto, sexta-feira tem culto. Não falte nos cultos, venha na igreja. Hoje faltou bastante pessoas, né, por causa da chuva, eu entendo. Mas procure vir, irmão. Não deixe de vir, não deixe de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa do mundo. Amém? Final do culto, você que vai ofertar oferta, fique à vontade. Deus vai estar te abençoando. A nossa casa, a nossa igreja, a nossa casa de recuperação sobrevive, irmão, de verba produzida aqui na igreja. Então a gente precisa se unir para fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Quem quiser conversar comigo depois do culto, eu estarei aqui à disposição. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por esta noite. Que o Senhor possa estar derramando o Teu poder, da Tua graça e nos fortalecendo para permanecermos fiel no Teu caminho. Senhor, eu entrego em Tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Abençoe os dizimistas e ofertantes desta noite. Também aquele que não tem nada para ofertar, abençoe da mesma forma. Depois disso, Senhor, leva cada um em paz, dirigido e guiado pelo Teu Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Que a igreja diga: eu amo vocês, irmão. Vão em paz para sua casa em nome de Jesus.